Boa noite, irmãos. Pai do Senhor a todos. Os irmãos estão me ouvindo bem? Ou eu preciso falar mais alto? Os irmãos me digam aí no chat que para a gente ir se adequando. Irmãos, estamos aqui, né, pela graça de Deus, para mais uma live, né, para nós fazermos um devocional, especialmente para os irmãos da Igreja Bíblica Monte Sião, mas também para irmãos que estão chegando no nosso canal, né, no YouTube. E pela graça de Deus, né, hoje coube a mim a responsabilidade de trazer uma palavra para os irmãos, a Bíblia Sagrada. Então, abra logo sua Bíblia em Salmos 8, Salmos 4, que será nesse salmo que nós faremos o nosso devocional. Inicialmente, alguns avisos, né? Sábado, nós temos a nossa reunião de oração, às 19h30, para os irmãos da igreja, através do aplicativo, né? Então, fique atento ao link que é divulgado no sábado, pouco antes das 19h30, no nosso WhatsApp, né? Então, fique atento ao nosso WhatsApp, divulgue o nosso canal do YouTube, divulgue o nosso Facebook, o nosso Instagram, e todas essas ferramentas, irmãos, nesse momento, elas são importantes para nós interagirmos, para nós sermos informados sobre a programação da igreja e mantermos algum nível de comunhão nesse momento tão difícil, né, pelo qual estamos passando. Então, vou fazer primeiramente uma oração, e em seguida vou ler o texto e vamos iniciar nosso devocional. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento estamos aqui, meu Pai celestial, em circunstâncias, meu Senhor, que talvez nunca tenhamos imaginado, que nunca desejamos, meu Pai celestial, mas ela veio, meu Senhor, e como nós cremos na Tua soberania, na Tua graça, meu Pai celestial, como cremos, meu Senhor, nos Teus soberanos propósitos, meu Deus, nós temos, meu Deus, a responsabilidade, meu Senhor, como cristãos, de buscarmos entender e saber como agir, como lutar e como atravessar essa situação pela qual estamos passando, meu Pai celestial. Nós somos humanos, somos frágeis, meu Deus, somos medrosos em muitos momentos, meu Pai celestial. Então precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós, meu Senhor. Nesse momento em especial, meu Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja sobre mim, meu Pai celestial. Que Ele possa falar através de mim, meu Deus. Que eu seja um canal, meu Senhor, para edificar e encorajar os Teus filhos, meu Pai celestial. E que Tu possa, meu Deus, abrir o coração de cada um, meu Senhor, para receber, compreender a Tua palavra, meu Pai celestial, e colocá-la em prática, meu Senhor. É o que te pedimos, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Amém. Então, irmãos, Salmos 4, Salmo de Davi, né, um salmo sobre confiança em Deus em meio à angústia, diz assim a palavra de Deus. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro e o coração, e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor. Verso 6. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração, do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Que Deus nos abençoe. Irmãos, Salmos 4, o seu contexto histórico, é da vida do rei Davi, né? Foi um homem escolhido por Deus, né, chamado por Deus, para conduzir o seu povo, para reinar sobre o seu povo, o povo de Israel. Davi assumiu o trono, né, chamado por Deus, né,
E após assumir o trono, Deus abençoou grandemente o reino de Israel, né, com prosperidade, com segurança, com vitórias militares e etc. O reino foi tremendamente abençoado. Davi foi honrado, né, foi tratado como um grande homem, né, as pessoas o amavam, né, o tinham em grande valor, e Deus era com ele, né, tanto é que Deus chegou a chamá-lo de um homem segundo o meu coração. Porém, Davi, irmãos, Davi, ele não era um homem perfeito, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós éramos. Então, ele também cometeu erros, ele também cometeu falhas, né? Sendo que, provavelmente, o episódio mais emblemático, né, que demonstra a fragilidade de Davi, o quão humano ele era, foi o seu pecado de adultério com Batseba e o consequente terrível assassinato do seu esposo, né, de Urias, né? E, como os irmãos sabem, lemos 2 Samuel, a partir do capítulo 11, e também o capítulo 12, né, esse pecado de Davi, né, o pecado de adultério com Batseba e o assassinato de Urias, fez com que Deus se irasse contra Davi. Né? Fez com que Deus levasse um profeta, o profeta Natã, a falar com Davi, adverti-lo, né, chamar Davi ao arrependimento, né, para que ele reconhecesse os seus pecados, reconhecesse suas falhas e se voltasse para Deus. Né? Natã confronta Davi, segundo Samuel capítulo 12, mas Davi se arrepende, né, reconhece seu erro, mas Deus diz através do profeta Natã que perdoava Davi, porém haveriam terríveis consequências para o seu reino, e a espada não se apartaria mais de sua casa. Tempos depois, o que é que nós vemos, né, no relato do livro de Reis, e também no livro de Reis e de Crônicas, né? A gente vê a rebelião de um filho do rei Davi, Absalão. Absalão, ele dentro do reino, né, dentro do palácio do rei, ele começa a tramar contra Davi, né, começa a bajular as pessoas, começa a dizer às pessoas que Davi não é mais o mesmo, que Davi não tem mais cuidado delas, que Davi não as julga mais como deveria julgar, e que ele, Absalão, seria uma pessoa adequada, uma pessoa apropriada para substituir Davi, e que ele, Absalão, ele teria plenas capacidades de ser um rei justo, de julgar Israel da forma adequada. Né? Então, Absalão ele começa a trabalhar, né? Ele começa a sondar as pessoas, a sondar os homens de Israel, aos homens que procuravam Davi, né? O segundo Samuel mostra isso, todas as pessoas que iam procurar Davi no palácio para falar com o rei, Absalão intercedia, né? Atravessava o caminho e convencia essas pessoas, mediante bajulação, mediante artimanha, convencia essas pessoas a verem em Absalão um homem capacitado a assumir o reino. E o relato bíblico mostra que Absalão ele foi eficiente, né, no seu propósito. Né? Ele conseguiu trazer muitas pessoas para o lado dele, para apoiá-lo, né? Então explodiu uma grande conspiração contra o rei Davi, de forma que Davi foi forçado, né, no capítulo 15, segundo Samuel, nós vimos esse relato, ele foi forçado a sair de Jerusalém como fugitivo, com sua família e com as pessoas que ainda o apoiavam. Após fugir de Jerusalém, Davi foi perseguido pelo seu filho. Né? O seu filho elaborou vários planos, várias estratégias, né, vários planos para destruir a honra e a vida de Davi. Então, pense os irmãos comigo, né? Davi era um rei, vivia no seu palácio, no seu trono, cheio de glória, cheio de honra, com segurança, né? E agora ele está longe do reino, ele está longe da cidade de Jerusalém, né? E ele está, a qualquer momento, ele pode perder a sua vida. A qualquer momento, a sua família pode ser destruída por homens cruéis, por homens impiedosos, a mando de Absalão. Então, Davi vai, após essa sua fuga de Jerusalém, ele vai passar um período de grande provação, um período de um grande sofrimento, de privações, né, de medo, de a qualquer momento ser destruído, ser atacado pelos exércitos de Absalão. Então, esse é o contexto histórico, né, de vários dos salmos, mas especialmente do salmo que eu escolhi aqui hoje, Salmos 4, né, é esse contexto em que Davi se via, né, por essa situação levantada por Absalão, Davi se via em profunda angústia, ele se via sem saída,
né? Ele se via cercado por todos os lados, né? Então, ele compõe o Salmos 4, né? Mostrando para nós, para a posteridade, né, qual era a reação dele perante essa situação terrível. E qual era essa reação? Como é que a gente encontra Davi aqui no Salmos 4, né, nessa situação de grande angústia, nessa situação terrível? Qual é a postura, qual é a atitude de Davi perante essa situação? É o que nós vemos aqui em Salmos 4, a partir do verso 1. Davi inicia, né, nós vemos que ele está fazendo o quê? Ele está orando a Deus. Né? E ele diz, responde-me quando clamo. Ou seja, responde-me, Senhor, quando eu oro. Né? Davi, apesar da situação que ele estava passando, né, ele orava continuamente. Ele não esquecia o seu Deus. Ele sabia que naquela situação, o único refúgio, a única escapatória que ele tinha, a única pessoa que poderia protegê-lo, que poderia guardá-lo, era o Senhor. Né? Então, continuamente, dia após dia, ele clamava a Deus. Ele se quebrantava perante Deus. Ele se derramava perante a Deus. Né? Ele clamava a Deus para que Deus o guardasse, para que Deus o protegesse, para que Deus o livrasse dos seus inimigos. Né? Então, nós vemos aqui um homem orando, clamando a Deus em meio a uma grande adversidade. Né? Na sequência, né, ele diz, né, que ele não estava orando a um Deus qualquer, ele estava orando ao Deus da minha justiça, né? A um Deus justo, a um Deus reto, a um Deus santo, a um Deus que contempla todas as coisas, a um Deus que é o reto juiz, ao Deus que em muitas e muitas situações já havia já havia socorrido Davi, já havia sido a justiça de Davi, já havia sido o seu fiel escudeiro. E Davi, irmãos, na sequência do verso 1, ele mostra qual é o contexto dessa oração dele, ele deixa claro, né? Davi não estava vivendo dias felizes, dias de tranquilidade, dias de paz, não. Ele diz na sequência, na parte B do verso 1, ele diz, na angústia me tens aliviado. Davi estava, meus irmãos, em angústia. A palavra angústia, né, ela transmite a ideia de alguém se sentir cercado, se sentir sem saída, sem nenhuma forma de escapar daquela situação da qual está vivendo. Era assim que Davi estava se sentindo naqueles dias, em angústia. Mas é importante observar que nessa situação de angústia, Davi ele não age com desespero, né? Ele não age com descrença, ele não age com pânico. Qual é a reação dele? Né? A gente já viu na parte inicial do verso 1, é orar a Deus, é clamar a Deus. Né? E ele diz, né, que nesse contexto de angústia, nesse contexto em que ele continuamente orava a Deus, ele diz, né, tu me tens aliviado. Deus, né, concedia alívio ao coração do seu servo. Davi estava em uma terrível situação, em uma situação dramática, né, em uma situação de angústia, em uma situação que se via sem saída. Porém, irmãos, é interessante observar que mesmo nessa situação, né, Deus não tirou Davi dessa situação. Né, ele não tirou Davi daquela situação de angústia, mas ele, né, foi capaz de aliviar o coração de Davi. Né? Isso, irmãos, é muito interessante para nós, né? Porque nós estamos em uma situação, né, de grande provação, de grande angústia para muitos. Né? Sobreveio uma grande crise sobre todos os povos da terra. E a questão é como é que nós vamos superar essa situação. Né? Nós vamos viver angustiados, né, viver em pânico, viver sem esperança, ou nós vamos buscar alívio em Deus? Aqui, Davi, né, servo Davi, servo do Senhor, ele mostra como é que ele conseguia alívio naquela terrível situação. Era orando, era clamando a Deus, era se voltando para Deus, era confessando seus pecados, né, que ele recebia no seu coração alívio do Espírito Santo. Na sequência, irmãos, né, Davi diz para Deus, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Quando Davi diz isso, irmãos, tem misericórdia de mim, né, esse pedido que ele se direciona a Deus, ele não quer dizer que Deus não estava sendo misericordioso com ele.
Observe que, apesar da situação em que ele está, né, de terrível provação, de angústia, né, ele inicia dizendo, né, que Deus tem aliviado ele. Então, irmãos, apesar dessa situação extrema pela qual Davi passava, né, Deus já estava tratando ele com misericórdia. Então, como é que ele pede misericórdia? Né? Qual é o sentido disso aqui? Na verdade, irmãos, isso aqui é um pedido de Davi, né, para que Deus continuamente, né, o continue tratando com misericórdia. Deus continuamente continue o ouvindo as suas orações. Davi sabia, irmãos, que era o único refúgio que ele tinha naquela situação. Né? Davi formou um grande exército. Né? A grande maioria do povo, dos homens poderosos, se aliou a Absalão. Então, Davi não tinha, humanamente, como superar aquela situação. Ele não tinha como encontrar alívio para a sua alma. Somente Deus poderia dar esse alívio. E Deus já vinha dando esse alívio, né? Então, Davi ora pedindo, né, para que Deus continue tratando ele com misericórdia. Continue tratando, ouvindo a sua oração. Esse, irmãos, na situação que vivemos, também tem que ser o nosso pedido. Né? Deus ele já nos trata com misericórdia. Desde o nosso nascimento, todos os dias de nossas vidas, né? Nós chegamos até aqui hoje por causa da misericórdia de Deus. Né? Lamentações de Jeremias 3:22 é claro, né? Dizer que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, de nós não sermos destruídos, e elas se renovam a cada manhã. Né? Então, a nossa vida, a nossa saúde, né, o nosso casamento, as nossas posses, os nossos filhos, tudo que nós temos, nós já devemos isso à misericórdia de Deus. Ele já tem sido grandemente misericordioso com todos nós. E ele tem também ouvido nossas orações. Né? Se chegamos até aqui, é porque ele tem sido o Deus da nossa justiça, é porque ele tem nos aliviado, é porque ele tem nos tratado com misericórdia, é porque ele tem ouvido a nossa oração. O que é que nos cabe nesse momento, irmãos, perante a situação que estamos passando? É orar a Deus, é continuar orando a Ele, é continuar nos arrependendo de nossos pecados, é continuar clamando a Ele por misericórdia, né? Continuar clamando a Ele para que Ele nos ouça, para que Ele nos sustente, para que Ele nos conceda alívio. A partir do verso 2, irmãos, nós vemos Davi como que discussando, né, para aqueles que eram seus inimigos, para aqueles que tinham se voltado contra ele. Né? Veja o que diz o verso 2, né? Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Davi está aqui, irmãos, pontuando para os seus inimigos, né, que eles não estavam tratando ele com a honra que ele merecia, por ter sido o homem escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Né? Eles estavam tratando ele com terrível desonra. Né? Eles estavam transformando a honra dele em vexame. Né? E por que eles faziam isso? Né? A parte do verso 2 não diz, né? Davi diz, porque eles amavam a vaidade e buscavam a mentira. Né? Aqui está em forma de pergunta, né, mas dá essa ideia de que era algo contínuo. Né? Esses homens apoiaram Absalão, né, se voltaram contra Davi, transformaram a glória de Davi em vexame, né, por um motivo muito simples, porque eles amavam a vaidade, e porque continuamente eles buscavam a mentira. Eles não eram homens, irmãos, que amavam a verdade, que amavam a palavra de Deus. Eles não eram homens que verdadeiramente davam ouvidos aos profetas do Senhor, porque se fosse, eles não estariam fazendo o que estavam fazendo, em participar dessa terrível conspiração contra Davi. Né? Então, eram homens, né, apegados à vaidade, apegados à mentira, apegados à injustiça. No verso 3, irmão, nós vemos Davi, ele continua se dirigindo a esses homens, aos seus inimigos, né? Só que ele vai dizer, né, que há uma grande diferença entre ele e os seus inimigos. O que é que ele diz, né? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Né? É como se Davi dissesse, olha, vocês estão aí do lado de Absalão, vocês estão tramando contra mim, vocês estão tentando me destruir, né? Achando que Deus não é mais comigo, que o Senhor não me tem mais como seu rei, né? Como rei sobre o seu povo,
achando que Absalão é um homem justo, que Absalão é um homem piedoso, mas observem, né, diz Davi, né, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor, ele é capaz de sondar os corações, né, a profundeza da nossa alma, o íntimo do nosso coração. Ele é capaz de sondar os nossos reais interesses e as nossas reais intenções. Ele é capaz de sondar até mesmo os nossos pensamentos, né? O salmista diz, né, que ainda quando não há em mim palavras, né, tu já conheces, né? Então, o Senhor, ele distingue para si o piedoso. Ele distingue, ele consegue diferenciar quem é justo e quem não é, né? E por que Davi fala que o Senhor distingue para si o piedoso? Não é apenas para mostrar o contraste com esses homens, né? Mas em seguida, né, ele dá uma prova de que Deus ele é capaz de fazer essa distinção, né? E ele se refere a ele próprio, Davi, como uma prova disso, né? Na parte 3 do verso B diz assim: o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Ou seja, Davi está dizendo que o fato de Deus o ouvir, né, quando ele clama, o fato de Deus estar dando a ele alívio em meio a essa situação terrível, o fato de Deus tratar ele com misericórdia, o fato de Deus ouvir as suas orações, né, indica que Deus estava distinguindo que Davi era um homem piedoso, que Davi era seu servo, que Davi era sim um homem falho, mas era um homem arrependido, era um homem que se quebrantava perante Deus. Davi não era um homem que amava a injustiça, que amava a mentira, que amava a vaidade. Davi era um homem piedoso. Em seguida, irmãos, né, Davi, ele muda, digamos assim, o seu público-alvo. Nos versos 2 e 3, nós vemos Davi se dirigindo, discussando, né, para os seus inimigos. Nos versos 4 e 5, né, Davi muda de direção. Ele agora passa a falar com as pessoas que estavam em volta dele, com as pessoas que ainda eram leais a ele. Mas essas pessoas, né, estavam vendo os dias passar, estavam vendo Absalão espalhar pelo reino de Israel a sua conspiração, estavam vendo Absalão crescer em poder, estavam vendo cada vez mais pessoas apoiar Absalão. Então essas pessoas estavam começando a desanimar, estavam começando a se perguntar: será que essa situação vai passar? Será que Deus vai restaurar o trono a Davi? Será que Davi ainda desfruta da bênção de Deus? Será que Deus ainda ouve a oração de Davi? Então, no verso 4 e 5, Davi vai se direcionar a esses homens que estavam ao lado dele, mas que diante da situação extrema que estavam, né, estavam começando, digamos assim, a titubear, estavam começando a murmurar, né? Então, Davi diz no verso 4: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Os homens que estavam do lado de Davi, irmãos, né, certamente estavam começando, né, a querer agir, a querer tomar uma atitude, a querer resolver uma situação. Porém, irmãos, Davi diz que eles deveriam tomar cuidado, porque a causa deles era justa. Porém, se eles não examinassem, né, o coração deles, se eles não consultassem o travesseiro, o coração deles, o íntimo deles, né, eles iriam pecar. Eles iriam transformar a ira justa deles em sentimentos e em atitudes impuras, em sentimentos e em atitudes pecaminosas. Então, Davi diz para eles: vocês podem se irar. É justo vocês se irem perante essa grande situação de justiça pela qual estamos atravessando. Mas não pequem. Não pequem contra Deus. Não pequem contra o Senhor. E como os homens de Davi deveriam evitar, né, que a ira deles se transformasse em pecado? Davi responde na sequência do verso 4, né? Eles deveriam consultar no travesseiro o coração. Porque nós, irmãos, nós temos a facilidade muito grande em enxergar os erros dos outros, em enxergar as falhas dos outros, né? Em enxergar as injustiças dos outros. Mas nós temos dificuldade em enxergar o nosso próprio coração. Nós temos dificuldade em enxergar quem nós éramos, o quão injustos e falhos nós mesmos somos. Então, Davi diz, né, que se eles, aqueles homens, né, que estavam em volta dele, né, consultassem o coração deles no travesseiro, né, examinassem o coração deles, né, se voltassem para dentro de si, né,
mediante a palavra de Deus, ao que Deus diz que é justo, que é certo, que é correto, né? Se eles não fizessem isso, eles iriam pecar. E essa orientação de Davi não é apenas para que eles não pecassem, né? Mas ela é também para que eles pudessem desfrutar do que Davi desfrutava. No verso 1, né, ele diz que Deus o tinha aliviado. Mas por que Deus o tinha aliviado? Porque ele clamava a Deus. Porque ele orava a Deus dia após dia. Porque ele se derramava em lágrimas, em choro perante o Senhor. Então Deus o aliviava. Ou seja, ele fazia, nos dias após dias, o que ele manda aqui, né? Consultar no travesseiro o coração. Ele consultava o próprio coração dele no travesseiro todos os dias. E como resultado disso, o que é que Davi recebia? Ele recebia alívio do Senhor. Então ele diz a esses homens, olha, ao invés de vocês se irarem e transformar essa ira em pecado, né, orem a Deus. Consultem o vosso coração no travesseiro. E fazendo isso, vocês vão sossegar. Vocês vão encontrar alívio. Vocês vão saber esperar o tempo de Deus, o tempo do Senhor. A rebelião de Absalão, ela iria acabar um dia. Mas Davi não sabia que dia, só Deus sabia. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Né? Então, era orando ao Senhor, consultando o próprio coração, buscando alívio no Senhor, buscando sossegar no Senhor, aqueles homens iam conseguir, juntamente com Davi, atravessar aquela terrível situação pela qual eles passavam. No verso 6, né, Davi, ele transcreve aqui, né, uma pergunta que aqueles homens faziam, que era o quê? Ele dizia assim, Davi diz, né, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Quem nos dará, em meio a essa situação, uma solução? Quem resolverá essa situação? É como se aqueles homens estivessem perguntando, será que isso vai acabar? Será que o nosso rei vai ter força para reverter a situação? Será que o Deus de Davi vai dar a ele a vitória sobre Absalão, sobre os grandes exércitos de Absalão? Eles se perguntavam, né? É uma forma de murmurar, uma forma até de descrença, de falta de confiança. Né? Então, Davi reflete aqui essa pergunta que esses homens faziam continuamente, né? Então, ele clama a Deus, né? Por esse povo que estava em volta dele. É o que a gente vê na parte B do verso 6. Davi diz assim, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Né? Davi percebia que aqueles homens que estavam em sua volta, que ainda eram leais a eles, né, precisavam que Deus levantasse sobre eles a luz do seu rosto. Que Deus, assim como ele estava fazendo com Davi, né, que ele também conseguisse, né, dar sossego àqueles homens. Ele conseguisse se revelar àqueles homens, né, de forma que eles reconhecessem, que ele conseguisse olhar para cima e enxergasse o Deus a quem ele servia. Enxergassem, assim como Davi, que Deus é fiel, que Deus é o Deus da justiça, que a sua justiça tarda, mas não falha, que ele tem controle de todas as coisas. Né? Então, observe bem, né? Davi, ele podia, digamos assim, reclamar, repreender aqueles homens, né, que estavam fazendo essa pergunta, quem nos dará a conhecer o bem? Quem vai resolver essa situação? Mas Davi, ele não os adverte, ele não os reprova, ele faz interceder a Deus por eles. Né? Onde está essa intercessão? Eu acabei de ler a parte B do verso 6, né? Onde ele diz, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Davi está intercedendo pelos homens que estavam à sua volta. Davi, irmãos, ele está tratando esses homens com misericórdia. Esses homens estavam agindo com falta de confiança, com descrença. Eles estavam esmorecendo, né? Mas Davi os trata com misericórdia. E ele coloca essa misericórdia em prática como? Né? Intercedendo por eles, pedindo que Deus levantasse sobre eles, né, a luz do seu rosto. No verso 7, irmãos, nós vemos Davi caminhando para o final, né, desse salmo, e ele fazendo algumas declarações surpreendentes. Né? Verso 7, né, ele diz assim, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Olha que declaração, irmãos, extraordinária. Davi
lembre-se, né, o contexto que Davi estava vivendo. Davi estava em uma situação terrível, uma situação de angústia, uma situação em que estava se sentindo cercado, sem saída, sem escapatória. Seus inimigos o estavam cercando, estavam tramando a sua morte e a destruição da sua honra noite e dia. Era uma situação, humanamente falando, desesperadora, né? Mas Davi diz aqui no início do verso 7, né, que Deus, né, havia colocado mais alegria no coração dele do que colocava alegria no coração deles. Deles quem? Né? Ele diz na parte B do verso 7, né? De homens, né, que tinham fartura de cereal e de vinho. No antigo Israel, muitos homens viviam do plantio de cereal e de vinhedos. Né? E para aqueles homens, um momento de grande alegria, né, um momento de grandes festas, né, que eles alegravam o coração deles, era quando chegava a época da colheita. E quando a colheita era farta, era grande, era abundante, eles se alegravam de forma indescritível. Para os irmãos terem uma ideia, talvez isso seja familiar para alguns irmãos aqui, né? Mas o homem do campo, né, por exemplo, os homens que vivem no interior do Ceará, eles plantam, né, quando cai a chuva, eles começam a plantar, e quando chega o período da colheita, né, ainda mais quando é uma colheita farta, eles ficam muito alegres, eles ficam irradiantes, né, com uma alegria indescritível. Mas, né, Davi diz que a alegria que aqueles homens experimentavam, né, quando tinham grande fartura de cereal e de vinho na sua colheita, ela não se comparava, ela era muito inferior em qualidade e intensidade à alegria que Deus pusera no seu coração. Que declaração surpreendente, né, extraordinária e surpreendente. Talvez pela nossa mente secularizada nos nossos dias, talvez nós tenhamos dificuldade em acreditar nisso. Como assim? Como um homem que está, inicia o verso 1 dizendo que está em angústia, que está cercado, que está se sentindo sem saída, ele pode dizer que Deus, né, colocou uma alegria nele, no coração dele, muito superior à alegria que ele coloca no coração dos homens que desfrutam de fartura de cereal divino. Como é que Davi pode afirmar isso? Davi pode afirmar isso, irmãos, porque ele, a gente vê desde o início do Salmo, que ele era um homem que se voltava para Deus, que era um homem que se quebrantava perante a Deus, era um homem que buscava alívio em Deus. Ou seja, Davi, irmãos, ele não está falando de uma alegria qualquer, ele está falando, irmãos, daquela alegria verdadeira, da alegria que provém de Deus, que provém do Espírito Santo, da alegria que provém do alto, da alegria que somente Deus, irmãos, é capaz de colocar no nosso coração. Os homens dos nossos dias, irmãos, né, têm muitas alegrias, desfrutam de grandes alegrias, né, buscam alegria, buscam felicidade, mas são alegrias muito frágeis, muito passageiras, né, são alegrias em que o indivíduo está alegre em um minuto, no outro já está profundamente triste. Mas Deus, irmãos, ele é capaz de nos dar uma alegria profunda. Uma alegria que permite que um homem, em uma situação de grande angústia, em uma situação de grande provação, de grande perseguição, consegue sentir alívio no seu coração. Só Deus, irmãos, é capaz de fazer isso. Só Deus. E percebam, meus irmãos, na situação que nós estamos passando, nós precisamos disso. Nós precisamos dessa alegria. Nós precisamos desse alívio, irmãos. É tempo, irmãos, de nós nos voltarmos para Deus. Nós clamarmos a Ele por essa alegria. De nós clamarmos a Ele que Ele, em meio à situação, Ele nos sustente, Ele nos encoraje, Ele nos ouça, Ele nos trate com misericórdia, que Ele mostre a nós, né, a luz do seu rosto, que Ele mostre aos nossos olhos a nossa mente tão frágil, que esquece tão rapidamente as coisas, né, que Deus nos mostre, nos fale uma vez mais, né, as grandes coisas, as grandes maravilhas que Ele já fez por nós. Que Ele mostre a nós, né, que Ele enche o nosso coração de confiança, né, porque Ele não é um Deus qualquer. Ele é um Deus justo, como diz o verso 1. Ele é um Deus que criou todas as coisas, um Deus que sustenta todas as coisas, um Deus que é o Senhor da história, né, que sustenta as coisas pequenas, né. É um Deus perfeito,
é um Deus justo, é um Deus reto, e não é um Deus que abandona o seu povo, de forma alguma. Em toda a história da igreja, os homens de Deus, o povo de Deus passou por grandes provações, passou por situações difíceis. Né? Mas, repare, né? Eles passaram por situações difíceis, mas Deus sempre esteve com eles. Deus sempre os sustentou, Deus sempre os alegrou, Deus sempre os encorajou, né, a se manterem fiéis à sua palavra, a se manterem fiéis ao seu testemunho. Com Davi não foi diferente. É por isso que ele desfrutava dessa alegria, dessa profunda alegria, dessa alegria verdadeira que somente Deus, somente o Espírito Santo pode nos dar. Dinheiro nenhum, posse nenhuma, vitória nenhuma, sucesso profissional nenhum vai nos dar essa alegria. Somente Deus, somente a sua misericórdia, somente a sua graça. No verso 8, irmãos, ele faz outra declaração muito surpreendente, tanto quanto a do verso 7 ou até mais. Né? Ele diz, em paz me deito, né? E logo pego no sono. Esse é um versículo muito conhecido, né, de todos os irmãos, creio eu. Né? Davi diz, né, que em paz se deita. Apesar da situação que ele atravessava, ele conseguia se deitar em paz. Ele conseguia desfrutar de alívio. Ele conseguia sentir no seu coração o cuidado especial de Deus. Ele conseguia sentir e experimentar que Deus era com ele, que Deus o reputava como piedoso, que Deus sondava o coração dele e via que ele era um homem que amava a verdade, que amava a sua palavra. Né? Então, irmãos, Davi, ele era capaz de se deitar em paz. E, na sequência do verso 8, né, vem algo tão surpreendente quanto, né, que não apenas ele se deitava, né, em paz, mas ele diz que logo pego no sono. Ou seja, muito rapidamente ele pegava no sono. Davi não ficava se revirando, né, horas e horas para dormir. Pelo contexto dele, pela situação difícil que ele se encontrava, né, o natural, o que se espera, né, é que ele ficasse se revirando, que ele não tivesse paz para dormir, que ele não conseguisse, né, encontrar repouso para sua alma. Mas ele diz que em paz se deitava e logo pegava no sono. Isso, irmãos, é uma prova extraordinária da misericórdia e da graça de Deus. Só Deus pode nos conceder isso, irmãos. E nós devemos clamar a Deus por isso, por essa paz, por esse alívio. E na parte B do verso 8, né, Davi explica, né, como isso era possível, né? Como era possível ele ter essa paz, ele conseguir repousar a sua alma. Ele diz, né, na parte B do verso 8, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Davi deixa claro, irmãos, para que não haja a menor dúvida. Né? Ele conseguia se deitar em paz e logo dormir, não porque ele era um homem diferente, indiferente ao que estava ocorrendo à sua volta. Não porque ele não se importasse com o que estava ocorrendo à sua volta. Não porque ele não se importasse com a injustiça. Não porque ele não se preocupasse com o seu povo, com a sua família, com a segurança deles. Não era esse o motivo. O motivo era, né, porque Deus, né, o fazia repousar seguro. Davi descansava, irmãos, nos braços do Senhor. Davi reconhecia, né, pela sua rotina de oração, pela sua rotina de se quebrantar perante Deus, de se voltar para Deus, de encontrar alívio em Deus, né? Ele reconhecia plenamente, né, que ele estava debaixo de poderosas mãos, de que nada iria ocorrer com ele a não ser aquilo que fosse da vontade de Deus. Davi cria nisso. Davi cria, né, na soberania de Deus. Davi cria firmemente, né, no controle de Deus sobre todas as coisas. E por isso ele repousava seguro. E por isso ele se deitava em paz e pegava no sono. Irmãos, essa reflexão, né, ela é muito oportuna nos dias que estamos vivendo.
um grande mal, uma grande dificuldade sobreveio sobre todos os povos, né, sobre todos os países do mundo, como nós estamos vendo. E nós temos, irmãos, nós como cristãos, né, se nós cremos em Deus, se nós cremos em sua soberania, que Ele controla todas as coisas, né, que tudo que está ocorrendo está dentro dos propósitos dele, né, que essa crise que explodiu não pegou ele de surpresa, não está fora do controle dele. Se nós cremos nisso, irmãos, nós temos que ter uma atitude com relação a essa crise. O que eu estou querendo dizer? Há duas formas, irmãos, de nós passarmos por essa crise. Uma é como os ímpios fazem. É o que? Murmurando. Entrando em desespero, entrando em pânico, perdendo o controle da situação. A outra é o que? Fazendo como Davi. E o que é que Davi fazia? Né? Ele orava a Deus, ele clamava a Deus, né? Ele buscava alívio a Deus, ele clamava a Deus por misericórdia, ele clamava a Deus que continuamente Deus ouvisse a sua oração, né? E clamava a Deus, né, para que Deus se revelasse, né, mostrasse a sua graça, o seu poder, às pessoas que estavam em volta dele, para que elas também pudessem crer, para que elas também pudessem encontrar alívio. Então, irmãos, nós temos essas duas possibilidades. Entrar em desespero, né, perder o controle, né, ou nos voltarmos para Deus, orarmos a Deus, né, nos quebrantarmos perante Ele, nos arrependermos dos nossos pecados, né, clamarmos a Ele por misericórdia, confiarmos nele, confiarmos na sua palavra, né, agirmos como Jeremias 17 nos mostra, né, como vimos na pregação do último domingo, né, se nós confiamos nele, nós temos que agir como? Nós não podemos entrar em pânico, nós não podemos ficar temerosos, né, achando que a coisa está fora de controle. Não, nós temos que continuar produzindo frutos de justiça, continuar servindo a Deus, continuar buscando a Ele, continuar buscando comunhão com Ele, né, continuar realizando o trabalho que temos que realizar, o nosso trabalho secular, com alegria, né, com empenho, com vontade, com responsabilidade. Temos que demonstrarmos a nossa fé. Temos que nos apegar a Deus. Sempre, irmãos, em toda a história, né, momentos de grande perseguição, né, de grandes dificuldades para o povo de Deus, foram os momentos em que os homens mais buscaram a Deus. É natural do ser humano, né, é até um jargão popular. Né, quando tudo está bem, né, as pessoas tendem a esquecer-se de Deus. Mas quando vem uma situação como essa, irmãos, é uma grande oportunidade. Não há nada melhor que nós possamos fazer nesse momento do que, assim como Davi, buscarmos a Deus, nos quebrantarmos perante Ele, orarmos a Ele pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo que Ele nos dê alívio, que Ele continue ouvindo a nossa oração, que Ele se revele aos nossos irmãos em Cristo, para que eles também sejam confortados, sejam consolados e creiam que Deus está no controle de toda a situação. Irmãos, que Deus possa ter falado ao coração dos irmãos, que essa palavra possa consolar o seu coração, possa encorajá-lo, né, a continuar firme no Senhor, a não a sua fé, a crer em Deus, né, a crer no nosso Jesus Cristo, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós e que vai vir nos buscar um dia. Não podemos, irmãos, esquecer dessas coisas. Vou encerrar, irmãos, com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, meu Pai Celestial, pela tua misericórdia, pela tua graça, meu Senhor. Eu te agradeço, meu Deus amado, porque, meu Senhor, tu falou ao meu coração, meu Pai Celestial. Porque esta palavra, meu Deus amado, eu creio, meu Deus, que vai, meu Pai Celestial, a ação do teu Espírito Santo, meu Deus, penetrar no coração dos teus filhos, meu Pai Celestial, e vai encorajá-los, meu Deus, e vai fazer, meu Pai Celestial, com que eles se voltem para ti em oração, em clamor, meu Deus. Vai fazer com que eles confiem mais em ti, meu Pai Celestial, que eles se mantenham firmes na esperança, meu Pai Celestial, do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Ah, meu Pai Celestial, o momento que estamos atravessando, meu Deus amado, é difícil, meu Senhor, mas nós cremos na tua palavra, meu Deus, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua graça, na tua misericórdia, meu Pai Celestial.
Nós cremos nos teus propósitos eternos, meu Deus amado, e cremos, meu Pai Celestial, que esta situação, meu Deus, tu vai usá-la, meu Pai Celestial, para os teus soberanos propósitos, meu Pai Celestial. E clamamos a Ti, meu Deus, para que ao final dessa crise, meu Pai Celestial, nós possamos testemunhar, meu Deus, que passamos por ela, meu Deus, firmes na Tua palavra, meu Deus, firmes nos Teus caminhos, meu Pai Celestial, que nós aproveitamos essa crise, meu Pai Celestial, para nos aprofundarmos mais, meu Deus, na Tua palavra, para nos achegarmos mais a Ti e ao Teu Espírito Santo, meu Pai Celestial. É o que te peço, meu Senhor, em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus os conserve em segurança e em paz. Avisar novamente, sobre a nossa reunião de oração no sábado, às 19h30, e o nosso culto público no domingo, às 18 horas no nosso canal do YouTube. Compartilhe nosso canal, curta o nosso canal do YouTube, curta também a nossa página no Facebook, a nossa página no Instagram, e vamos, irmãos, interceder uns pelos outros. Vamos interceder por essa nação, do nosso país, pelas nossas autoridades, porque é isso que está ao nosso alcance. Então, nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Boa noite a todos. Deus os abençoe.